Olá, hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de quais gaitas são mais indicadas para o público iniciante, para o público profissional e para aqueles rótulos que a gente está acostumado a dar para o intermediário, para o estudante de música que começou agora. Veja bem, nós temos que entender que a complexidade da música é muito maior do que um simples rótulo, não é verdade? Então todo mundo merece um ótimo instrumento em mãos, seja iniciante, seja intermediário, seja avançado, profissional, amador, colecionador, nós merecemos um instrumento de qualidade. A SHG oferece hoje um largo catálogo de instrumentos musicais, de gaitas, e em especial 4 tipos principais, que seria a gaita diatônica, que é essa gaita de 10 orifícios, é a gaita diatônica que a gente tanto utiliza para fazer o que a gente chama de bend. Muito peculiar no blues, no rock, não é verdade? É lógico que em outros estilos musicais também, mas nesses estilos ela desponta muito mais. A gaita cromática, que tem essa chavinha, que é o variador de escala, que possibilita fazer a escala cromática ou temperada, tocando em todos os tons da mesma gaita. Por exemplo, a gente tem a gaita oitavada, que dá 2 notas ao mesmo tempo. E parece o som mais cheio, duplicado. Nós temos a gaita trêmulo, que tem uma nota muito parecida com a outra, tocando, fazendo um trêmulo no ar, que a gente chama de batimento ou flutuação. Essas peculiaridades dessas gaitas é que fazem com que elas se adequem, com que elas se encaixem em certos estilos musicais. Pelo fato do trêmulo, é muito fácil a gente colocar uma gaita trêmulo num rock, que, por exemplo, tem aqueles órgãos que tremem o som também, chamado Hammond, ou então em músicas que são tocadas pelo acordeon, bandoneon, que também tem essa peculiaridade, assim como as gaitas oitavadas. Então eu posso tocar músicas regionais, posso tocar músicas alemãs, cantigas de roda, posso tocar músicas do cancioneiro popular brasileiro, Luar do Sertão, posso tocar tanta coisa nessas gaitas, são muito bonitas, mas elas não são gaitas que possibilitam o cromatismo, o acesso à escala cromática. Da mesma forma, a gaita diatônica, você só consegue fazer o cromatismo nela depois de muito tempo de estudo, porque aí você precisa aprender técnicas específicas para fazer os overbends, que já é uma técnica avançadíssima e que depende muito do instrumento estar regulado, inclusive customizado, para que seja possível fazer essa cromatização. Então nós temos hoje 4 tipos de gaitas, que são a gaita diatônica, cromática, oitavada e trêmulo, sendo que cada uma se encaixa mais em um tipo ou alguns tipos de estilos musicais. Então, quando você estiver começando, você tem que lembrar qual é o estilo musical que mais me agrada. Se é rock, se é blues, se é uma coisa muito ligada ao universo do folk, da folk music, como Bob Dylan, como reggae, é lógico que você vai se utilizar mais da gaita diatônica do que da gaita cromática. A gaita cromática, ela atende muito mais ao público que vai tocar chorinho, jazz, porque ela possibilita fazer essa escala de uma forma mais fácil, não é verdade? Mas quem é que disse que na gaita cromática não dá para tocar blues? Nós temos nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram como no YouTube, nós temos diversos vídeos falando a respeito disso e convido você a dar uma olhadinha, que você pode tocar jazz com a gaita diatônica e blues com a gaita cromática sem problema nenhum. Da mesma forma, a gaita trêmulo ou a gaita oitavada, elas oferecem também alguns esquemas de notas, disposição de notas que se parecem demais, ou então em alguns modelos são idênticos à gaita diatônica, que é a gaita que a gente chama de gaita blues. Então, eu convido você a pensar de uma forma um pouquinho diferente. Não é uma gaita para iniciante, mas é em qual gaita eu desejo iniciar os meus estudos. Eu, como professor de gaita há 35 anos, agora quase 36 anos, eu recomendo sempre que se comece pela gaita diatônica e a gaita cromática. Na maioria das vezes eu recomendo que se comece com as duas ao mesmo tempo, porque dessa forma você consegue desenvolver uma melhor performance tanto nas músicas populares como nas músicas eruditas também, porque aí você tem uma possibilidade maior de alcance de temas para poder fazer.
Dessa forma, eu digo para você que todo o catálogo da SHG Ering serve ao público iniciante e ao público profissional. O público profissional vai buscar uma alternativa maior, alternativas diferentes de tonalidades. Então nós temos gaitas que tem em 12 tonalidades, ou então ainda até mais, em 17 tonalidades diferentes, por conta do alcance de gaitas low, gaitas high, em diversas tonalidades. Da mesma forma, nós temos modelos que unicamente são apresentados em Dó maior. Então convido você a conhecer todas as gaitas da SHG Ering que servem para o público iniciante e para o público profissional. Se você tem alguma sugestão, alguma observação, coloca aqui no vídeo que a gente vai ter o maior prazer de te atender, de te responder e dar continuidade para esse assunto que é tão complexo e tão legal ao mesmo tempo, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau!